Fala, meu querido aluno e minha querida aluna, estamos aqui às 7 horas da manhã, meu irmão, só os fortes, hora dessa acordada. O pessoal já estava me perguntando aqui: Fernando, como é que tu aguenta, macho? 7 horas da manhã, macho, tu já tá aqui ligado. Tô, na verdade, eu acordei às 5, né? Então, já tô preparado aqui faz tempo, já tava esperando, contando os minutos pra gente começar. Nossa aulinha de hoje, pessoal, eu separei para vocês duas dicas excelentes. Nosso momento aqui hoje vai ser um momento importante pra caramba, para a gente ver dois conteúdos simples para o Enem, mas conteúdos que tem dicas, cara, que pode te derrubar. Então, se você prestar atenção na matéria, é uma dica perfeita. Sua prova está chegando dia 5 e eu boto logo na sua cabeça o seguinte: se especula muito sobre quais os possíveis conteúdos que podem cair na parte de humanas, na parte de atualidades e até na proposta de redação. Porque vocês esquecem que esses conteúdos aqui que eu estou dando, eles são conteúdos que podem ser abordados na parte da redação também. Então não se preocupem só com a parte da prova gabaritada, não. Se preocupem também com o seu desenvolvimento de argumentação para a sua redação, galera. Então preste atenção nesses conteúdos. Nós separamos hoje dois conteúdos que eu observei que nas revistas, nos sites, até nas videoaulas dos programas que existem por aí, em cursinhos e tudo mais. Esses são conteúdos que eu percebo que estão caindo com muita frequência, sendo cobrados com muita frequência. Então é importante esses dois conteúdos. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. É importante esses dois conteúdos porque, assim, ó, quanto mais você tem conhecimento sobre eles, eu separei para vocês hoje desigualdade social, com alguns bizus que eu garanto que vocês nunca tinham visto, e sobre a história do samba. Nós estamos no ano do centenário do samba. Eu vou já botar um sambinha aqui para tocar para a gente ouvir, né, que é o samba lá pelo telefone do Donga. São dois conteúdos que quanto mais você pega uns bizus diferenciados sobre eles, você tem informações que podem ser cobradas numa questão, por exemplo, através de um texto, e muita gente não sabe. Ou seja, você saiu na frente da sua concorrência. Quer coisa melhor, meu irmão? Tu derrubar a tua concorrência só com informação? Nós sabemos que conhecimento é poder. A filosofia está aí para dizer isso. Se conhecimento é poder e você tem um conhecimento a mais, ou seja, você tem um poder nas suas mãos. Quer não, quer não? Eu não sei você, mas se eu fosse a sua concorrência, eu estava atrás de querer isso aí agora. Bora começar. Nossa primeira parte da aula é sobre desigualdade social. Desigualdade social é um assunto que está ligado a vários outros problemas do mundo moderno. Por exemplo, com outra proposta de assunto de atualidades, que é o aumento da criminalidade no espaço urbano do Brasil. Que é um assunto muito trabalhado, muito batido também, e que às vezes as pessoas já estão mandando perguntas aqui, eu respondo já, juro para vocês, respondo tudinho, tintim por tintim. Quando a gente vai ver desigualdade social no Brasil, nós temos que fazer o seguinte: vamos fazer uma linha, certo? Traçar uma linha aqui agora. Vamos pegar de 2011 até agora, porque se você observar de 2011 para cá, nós temos uma coisa importante. A estatística do Brasil de 2011 mostra que a desigualdade social do Brasil vem diminuindo. O nosso coeficiente de desigualdade social, pessoal, vem decrescendo. Aí, o que é que se aplica a isso? Os vários relatórios, as várias pesquisas, os vários índices do governo e tudo mais, eles estão atribuindo essa queda da desigualdade social no Brasil aos vários projetos sociais. Quanto mais projetos sociais, projetos de auxílio, menor a desigualdade social. Fernando, mas tem alguma coisa a ver? Completamente, pessoal. Quanto mais você distribui riquezas, menos você concentra riquezas, e quanto menos riquezas concentradas, menor a desigualdade, certo? Quais são os problemas que estão relacionados à desigualdade social no Brasil? Pobreza, favelização, a miséria, a falta de acesso a recursos básicos da sociedade, como saúde, educação, segurança, certo? Quanto mais você dificulta esse acesso para a população, mais você está fazendo a manutenção das desigualdades. Observe o seguinte: quando você vê aquelas imagens de jornal de um hospital público lotado, IJF lotado e tudo mais, aquilo quer dizer o seguinte: a maior parte da população não está tendo acesso a uma saúde de qualidade, e ela está usando o serviço comum e ainda assim não está tendo acesso àquilo, não está sendo suficiente para ela. Uma minoria da população tem acesso a uma saúde de qualidade por condições financeiras, e assim nós mostramos para vocês uma tabela diferente. A maior parte não tem acesso, a menor parte tem acesso por questões financeiras. Mostra que a relação financeira está completamente pautada no acesso ao serviço que você vai ter. Outra coisa, o Brasil, por incrível que pareça, possui um dos maiores PIBs do mundo. Então eu fico perguntando: professor, como é que nós temos um dos maiores PIBs do mundo e a maior desigualdade social? Como é que isso acontece? Pessoal, ter um dos maiores produtos internos brutos do mundo não significa que você vai ter riquezas distribuídas de forma igualitária, de forma organizada, não. O Brasil é recente, mas é um excelente exemplo sobre isso. É tanto, cara, que nós estamos percebendo o seguinte:
Quando você vê o Brasil com o PIB crescendo, e ao contrário de muitos jornais, nós estamos observando, por exemplo, nas folhas internacionais, a produção, para quem não viu ontem, a produção industrial do Brasil, a produção da fábrica do Brasil, elas tiveram um aumento de 4,9%. Né? Aí as pessoas ficam, professor, mas nós não estamos em crise? Estamos, mas a nossa produção industrial está aumentando, a nossa produção de exportação está aumentando, aí carne para os Estados Unidos, no mês de fevereiro até agosto, nós batemos recorde de exportação. Ou seja, na prática deveria estar entrando mais dinheiro, mais recursos, e esses recursos sendo distribuídos, mas eles não são distribuídos. É aí onde está o nosso ponto-chave. Os recursos do Brasil, por exemplo, como o nosso produto interno bruto, tudo que é produzido num país no decorrer de um ano, ele não é distribuído de forma igualitária. Se nós botássemos numa balança, nós perceberíamos o seguinte: não tem, pessoal, recursos de forma dividida para a população. Uma parte tem, uma parte não tem. Essa parte que não tem, ela é a grande maioria. Se estima no Brasil que mais de 70% da população não tenha riqueza suficiente para a manutenção de seus filhos e suas próximas gerações, que é um dos dados estatísticos também. O que essa pesquisa quer dizer? A riqueza que hoje um pai de família e uma mãe de família possui, ela não é o suficiente para se manter e manter seus filhos. Ela não é o suficiente. Isso grande parte da população. Ou seja, mostra que nós não estamos conseguindo manter as próximas gerações. Então nós temos que ficar atento a isso. Vamos para outro dado. Os baixos salários do Brasil, cara. Nós temos um baixo salário que cobre quase 100% da população. Se você for observar, a grande maioria do Brasil recebe o famoso salário mínimo. Isso já mostra uma desigualdade salarial. Quantas pessoas você chuta que recebem entre 3, 4 mil reais por mês? Geralmente funcionários públicos, não é isso? Exato, pessoal. A população do Brasil que recebe uma média salarial boa ou excelente, ela gira em torno dos 10, 11%, ou seja, do país inteiro, de todo mundo que nós temos no Brasil, entre 10 e 15% recebe um valor satisfatório para sustentar a sua própria vida. As desigualdades aí já mostram também a questões salariais. Inclusive, nós podemos abordar isso também pensando no seguinte: se as questões salariais estão conectadas à desigualdade social, e as desigualdades entre gênero? Os salários diferentes entre gênero também mostram desigualdades. A desigualdade social é abrangente, pessoal. Ela se restringe não só ao aspecto social, mas ao aspecto cultural também. Então nós temos que prestar atenção nisso aí. Fernando, me diz uma coisa: quais são os diferenciais que eu posso ter para o meu Enem para abordar essa questão da desigualdade social? Quais são? O que eu posso pegar e mostrar, por exemplo, numa redação, mostrar, por exemplo, procurar numa questão, ou então abordar de forma argumentativa alguma coisa que me diferencie dos demais? Vamos dar um exemplo para vocês. Para quem não sabe, em 1912, um italiano, um sociólogo, ele criou um negócio que é usado no mundo todo, chamado coeficiente de Gini, certo? Depois eu passo um link para vocês de pesquisa sobre isso. O coeficiente de Gini, pessoal, nada mais é do que o grande medidor da desigualdade social do mundo todo. De acordo com Gini, quanto mais próximo do zero, certo? Significa que um país, uma nação, ela está próximo de eliminar a desigualdade social. Quando foi feita essa primeira avaliação do coeficiente de Gini no Brasil, foi feito curiosamente no ano de 66. Mostrava que a desigualdade no Brasil, o número do Brasil da desigualdade era 0,6112, né? Era 0,6112, alguma coisa assim. Mostrava que nós estamos distantes do zero. Quanto mais próximo do zero, ok? Quer dizer que a desigualdade está quase no fim. O coeficiente de Gini, pessoal, ele é utilizado no mundo todo. Países, por exemplo, como a Nova Zelândia, a Dinamarca, por exemplo, elas têm um índice de 0,111. Ou seja, estão pertinho do zero, certo? 111 é um número muito próximo do zero. O Brasil hoje está em 512, 0,512, ou seja, nós estamos distante pra caramba do zero. Mas hoje o nosso coeficiente de Gini, a respeito da desigualdade social, ele está muito menor do que nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, principalmente depois de 2011, com a ascensão dos programas sociais no Brasil. Isso é um fato histórico, nós temos que abordar isso de um aspecto sociológico também. O coeficiente de Gini, ele é utilizado no mundo todo e no Brasil ele é aplicado pra caramba, né? A gente não tem muito acesso a essa informação, que é uma informação mais técnica, então você pode utilizar ela também como argumento, você está preparado também agora com esse bizu. Outro bizu: no governo Henrique Cardoso, no governo FHC, foi criado um programa chamado CAD Único, o Cadastro Único de Programas Sociais, dando, né, a César o que é de César. Esse programa, pessoal, ele é um programa de extrema importância, porque ele é o programa que faz um catálogo, né, do mapa da pobreza do Brasil,
E ele também prepara, de certa forma, diretrizes para a criação de novos projetos sociais. Ou seja, ele pega quem é que está na linha de pobreza, linha de miséria, os estados, as regiões, municípios, bairros, ele faz todo um cadastro daquela região e começa a adaptar os projetos sociais para aquela região. Por exemplo, se uma família, observou-se que uma família ela tem uma situação onde os filhos não têm acesso à escola, vamos dar o Bolsa Escola para essa criança. Não tem acesso à alimentação básica, vamos dar um projeto a respeito da alimentação básica. E assim por diante. Tendo em vista que nem toda família tem necessidades iguais, certo? Os projetos sociais eles devem ser adequados, né, ao nível de falta de recursos daquela família. O CAD único, então, também em 2001, criado pelo FHC, também muito importante para a gente observar. Tanto que o CAD único ele é utilizado até hoje como índice, certo? Para você ter acesso a projetos sociais. Quando você vai fazer inscrição num projeto social, né, em solicitar um recurso, eles fazem logo o seu cadastro no serviço único, né, o CAD único. Você tem que ter esse acesso aí também. As prefeituras fazem isso o tempo todo. E outro é um projeto criado em 2011, chamado Brasil Sem Miséria. Esse projeto, pessoal, é muito esquecido pelos alunos. Quando a gente vai falar lá de atualidades, de desigualdade social no Brasil, o que eu pergunto para os alunos sobre o projeto Brasil Sem Miséria, o programa Brasil Sem Miséria, os alunos não fazem ideia. Os alunos, professor, nunca tinha visto falar disso aí, o que é isso aí? Isso aí foi criado em 2011, ele faz literalmente um mapa da pobreza no Brasil. Ele observa de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, observa tudo e vamos fazendo pequenos dados estatísticos. Ele monta pra gente onde é que a desigualdade acontece mais, onde é que acontece menos, como é que acontece, por que acontece. Ele é um dado sociológico sobre a pobreza no Brasil. Isso, cara, é de uma riqueza de informações incrível. Então nós podemos utilizar. Foi nessa brincadeira, no programa Brasil Sem Miséria, que nós observamos que das 5 cidades mais pobres do Brasil, 4 hoje se encontram no Maranhão. O Maranhão, para quem não sabe, é um dos estados com maior índice de pobreza do mundo até. Né? As cidades do Maranhão, cara, elas têm um índice de miséria absurdo. É tanto que o coeficiente de Gini, se fosse aplicado no Maranhão, isso é um dado sociológico feito por um professor da PUC, certo? Se o coeficiente de Gini fosse aplicado só no Maranhão, o índice seria de 0,7 mil e pouco. Só no estado, pessoal, mostra que o nível de pobreza do estado é enorme, é incrível. Então a gente não pode deixar esse dado ao léu, certo? Existe outro problema que o programa Brasil Sem Miséria, ele também cobriu. Quando a gente fala de desigualdade social, coeficiente de Gini, o CAD único, aumento da violência no Brasil, aumento de doenças, né, no Brasil, a gente sempre pensa na cidade. Pensamos em Fortaleza, pensamos nas grandes capitais, por exemplo, mas nós nos esquecemos, sabe do quê? O espaço rural. O espaço rural, pessoal, ele também é um espaço de extrema importância e muito esquecido pelas pessoas. Parece que o espaço rural está lá. As pessoas estão só paradas lá. Acontecem problemas também, inclusive, no espaço rural brasileiro, onde acontece boa parte das desigualdades do Brasil. O acesso deles à informação, o acesso deles à tecnologia, o acesso deles à mobilidade urbana é diferente. Nós temos que observar isso também. Parece que o espaço rural do Brasil só tem planta. É só mato, o pessoal só está plantando, né? Isso é errado, é um pensamento errado que nós temos. Outra coisa, para finalizar esse conteúdo de desigualdade social no Brasil, nós temos um dado de informação global do INEP. Os programas sociais no Brasil, desde 2011, eles já reduziram, pessoal, desde 2011, eles já reduziram mais de 13% das desigualdades sociais no Brasil. Ou seja, mostra que eles estão funcionando. Nós temos que incentivar os programas sociais e não cancelar os programas sociais. Temos que readaptar, reformulá-los e aumentar o acesso a eles e não cortar os programas, certo? Programas como, por exemplo, o CAD único, Brasil Sem Miséria, certo? O Bolsa Família, o Bolsa Escola, são programas assistencialistas e que muitas pessoas dizem, mas é esmola. Mas foi graças a essas poucas esmolas, pessoal, como as pessoas chamam, e nós conseguimos fazer o Brasil sair do mapa da miséria, o mapa da fome no mundo. Então é importante esses dados, certo? Se você concorda ou não com isso, já é uma outra história. Inclusive, cuidado. Tem muito aluno que não concorda com algumas coisas. Tem aluno que eu não concordo com o sistema CAD único, não. E aí, você vai fazer o quê? Você vai botar errado na sua prova porque você não concorda? Pelo amor de Deus, pessoal. Nós temos que ter no mínimo maturidade, certo? Então vamos pensar aqui como estudantes, vamos pensar aqui concentrado. Já começar as perguntas de novo chamando de Kung Lao, né? Esse chapéu é menor, vou ter até um chapéuzinho menor porque a gente vai já ouvir um samba. Nosso segundo conteúdinho de hoje, deixa eu até botar uma musiquinha pra gente entrar no clima, é um sambinha, pessoal. Pra quem gosta de um sambinha, em 1916, lá por volta do dia 27,
nós estávamos entrando numa fase histórica do Brasil. Nós estávamos entrando pela primeira vez na era do samba. O samba, esse ritmo lindo, marcha, esse ritmo tipicamente brasileiro, que não é o único, certo? Ele tem uma variedade de sons, ritmos e tradições enorme, inclusive varia de estado para estado, de região para região. Ele foi registrado pela primeira vez em 1916, né, de autoria do Donga, né, um sambistazão famoso aí lá no Rio de Janeiro, que era um ritmo ouvido pelo pessoal do Cais do Porto, lá no estado do Rio de Janeiro. Essa música que eu vou botar aqui agora, eu gostei, já tô vendo aqui os projetos de sucesso, meu irmão, vai ser aprovação demais isso aqui. Botar a música do Street Fighter, o que? Seu cara de Chibata, não sou nem o Kung Lao. Bora aqui, botar a musiquinha do Donga. Aí, pelo telefone, aí, já escutaram essa música? Essa maravilha? Essa é a musiquinha do Donga, pessoal. Foi a primeira vez que a gente ouviu o sambinha com esse ritmozinho, esse ritmo de caixinha aqui, ó. Essa batidinha, esse gingadozinho, tipicamente, meu irmão, do Brasil, né? Muito bom, muito bom. O sambinha é muito bom. Hoje a gente escuta, por exemplo, Cartola. Nessa brincadeira, as pessoas falam, mas o ritmo do Cartola é um ritmo muito bom. Quando você pega Cartola pra ouvir, é muito legal, um sambinha devagar, um sambinha típico. É um sambinha carioca, é um sambinha do malandro. Esse ritmozinho, pessoal, é um ritmo que bombou no Brasil todo, né? Nos anos 30, onde Getúlio Vargas fez um esforço medonho para formar a identidade brasileira, o samba foi um dos ritmos mais utilizados. Então, quando você fala de identidade brasileira, o samba é um ritmo de extrema importância. E por que não trabalhar no ano do centenário do samba com a história do samba? Por que não? O que a gente não pode perder com isso, né? Não? Vamos ao seguinte, vou pegar algumas informações para vocês. Essa primeira canção, pessoal, pelo telefone, né, do Donga e do Mauro de Almeida, ela foi composta ali e gera toda uma controvérsia, meu irmão. Dizem que o samba não era dele, dizem que o samba foi de outra pessoa, dizem que o samba foi gravado de outra forma, dizem que o samba foi roubado, não foi ele que cantou, não era ele a gravação, né? Existe todo um complexo em torno disso aí. O que importa pra gente é o seguinte, o samba foi um ritmo que se formou, e se formou por origem dos escravos africanos que vinham para cá. Existe uma socióloga lá da Unicamp, que ela fala sobre a história do samba no Brasil, inclusive é uma doutora em história do samba no Brasil. Ela fala que o nosso samba, ele veio do ritmo angolano semba, certo? Que é o chamado umbigada. É você tacar um umbigo no outro umbigo. Não é só sarrar no ar, não. A umbigada, o nosso samba, né, ele veio com os negros pro Brasil. Ela diz que ele veio nos navios negreiros, cara. Isso é uma coisa, informação importante, rica pra caramba. Se você observar, os estados onde tinha massa de escravo maior, alguns ritmos foram se fomentando com mais facilidade, né? Da Bahia, os escravos vinham para cá, para o Rio de Janeiro, né? Desciam de Pernambuco para a Bahia, da Bahia para o Rio de Janeiro, e esses escravos se organizavam numa região, hoje o bairro é o bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, perto das docas, mas era conhecido como Pequena África. Até hoje o Rio de Janeiro, a capital carioca, ela tem essa regiãozinha lá, quem quiser ir para o Rio de Janeiro visitar, está lá, chamada Pequena África, uma regiãozinha pequena, onde boa parte da população negra do estado se acumulou lá, por isso o nome Pequena África, certo? Quando você vê a história do samba, é engraçado, o ritmo, pessoal, afro-baiano, certo? É um dos poucos ritmos dessa categoria que nós temos no Brasil. Ele se formou na zona portuária, que é uma zona marginalizada, certo? Que é uma zona periférica, ou seja, o samba começou como ritmo marginalizado, é ritmo dos pobres negros da região ali do Rio de Janeiro, e hoje, né, com o tempo, foi sendo elitizado, foi tendo o sambinha de gafieira, foi tendo o samba das elites, certo? Alguém perguntou assim, professor, o samba sempre veio com influências africanas? Sim, ele foi um ritmo formado pelos africanos, certo? Ele foi adaptado no Brasil, né, a gente misturou outros elementos e tudo mais, outras batidas, mas ele é um ritmo tipicamente brasileiro também. Ele tem influência africana, mas também tipicamente brasileiro. Ele começou com a mistura das palmas, com os batuques, né, e a umbigada. Eram 3 elementos que tinha. As pessoas faziam uma espécie de coral, né, faziam o coral da música, e colocavam o ritmozinho para as pessoas dançarem batendo o umbigo. Inclusive era uma forma de você chamar alguém para dentro da roda de samba, cara. Você passava na pessoa e dava uma umbigada nela. Hoje a gente não consegue imaginar muito bem, mas era uma forma que eles tinham de chamar a pessoa para dentro da roda de samba. Esse ritmo, ele já foi muito marginalizado, tanto que os sambistas, o malandro carioca, ele criou todo um estereótipo em torno dele. Quando você passa ali, que você vê numa gafieira carioca, os sambistas usando de calça branca, paletó branco, o chapéu na cabeça, esse chapéuzinho aqui, ó, chapéuzinho Panamá. Quando você observa o sambista, o modelo carioca, meu irmão, toda aquela malandragem, aquela ginga, aquilo ali é típico também do africano, certo? Aquela cultura da roupa branca, certo?
a gente adaptou elementos, a gente chama isso de tanto o sincretismo religioso, mas com adaptação cultural também. O Brasil, cara, ele é um dos países que mais sintetizou elementos culturais de outros cantos, então a gente tem que prestar atenção nisso aí. O samba, além de ser um ritmo típico da cultura carioca, ele se difundiu no Brasil todo. Nas rádios, quando o samba era tocado, existia a hora do samba, engraçado isso aí. O samba, quando você observava nas rádios, era um samba muito comportadinho, as letras muito bonitinhas. Então quando você vê, por exemplo, Bezerra da Silva falando que quando a polícia chega, bate lá, fica um, meu irmão. A gente fica, isso professor, mas tá falando de ladrão? Exatamente, certo? Quando você vê, por exemplo, Bezerra da Silva, eu vou apertar, mas não vou acender agora. Né? Essas musiquinhas estão falando do consumo de drogas, estão falando de outras coisas. Então a música, com o tempo, o samba, ele foi passando no ritmozinho comportado, né? Foi adaptado pelas elites, que era o samba da elite, e depois ele voltou ao samba da galera da comunidade, o samba de favela. Esse samba, ele veio da favela, passou para as comunidades da classe média alta brasileira no Rio de Janeiro e depois voltou. Ele fez um movimento indo e voltando e hoje ele está aí beirando os dois espaços, certo? Da mesma forma como acontece com o funk hoje. O funk hoje ele é um ritmo que veio da favela, veio das comunidades, né? Foi adaptado do funk americano para cá, do James Brown para cá. Ele foi adaptado das comunidades pobres, ele foi utilizado pelas elites, é utilizado pelas elites, é tanto que existem os famosos baile funk no Rio de Janeiro, na parte da alta sociedade carioca, e ele volta para a comunidade. É tanto que hoje o pessoal da elite carioca vai para as comunidades pobres para participar do baile funk deles, né? A adaptação cultural é uma coisa engraçada. Esse ritmo, o samba, que veio da Angola, existe uma pequena divergência sobre ele também. Dizem alguns historiadores que, na verdade, já existia... professor, fala do rap. Falo já, o rap é uma outra história. Já existia um ritmo brasileiro que não era da Angola, né, que já era dos índios brasileiros que usavam batuque, mas isso aí, pessoal, é um outro ritmo, certo? Ele influenciou mais o nosso chachado, não o samba, certo? Ele foi mais para o Nordeste, onde tinha uma população indígena maior do que nas regiões Sul e Sudeste, onde elas foram mais dizimadas, ok? A primeira vez que nós vimos a expressão samba foi no jornal O Carapuzeiro, lá em Pernambuco, onde os escravos de lá, os ex-escravos, eles cantavam, faziam as canções utilizando os batuques e movendo os pés, fazendo toda uma dancinha. Essa brincadeira, pessoal, gerou uma notícia de jornal, onde eles não tinham como chamar o ritmo, chamaram de samba. Adaptaram samba, né, da umbigada, e botaram samba, uma forma de abrasileirar a palavra. Primeira vez que nós vimos no jornal a palavra samba, ela gerou a categoria. A gente sabe que as mídias ela tem um poder forte de criar nome para as coisas, certo? O samba então pegou, a palavra pegou, o nome foi utilizado e nós começamos a ter um surto dos sambistas no Rio de Janeiro. Tanto que até hoje, quando você pensa em samba, provavelmente você vai pensar em Rio de Janeiro, certo? Outra coisa, esse ritmo era dançado pelos escravos, né? Era uma dança religiosa, então tinha todo um contexto sagrado em torno dela. As pessoas hoje dançam o sambinha sem nem ter noção disso, né? Mostra a nossa adaptação cultural, para você ver como é importante estudar também essas ideias de cultura, variações de cultura. Onde você observa que mais tinha mão de obra escrava é onde o samba vai se fortalecer. E como o Rio de Janeiro estava se formando como a capital cultural do Brasil, então é natural que as populações escravas, populações negras que foram se concentrando lá, foram tendo acesso a esse ritmo. Ele gerou vertentes, ele gerou ritmo, gerou coisa diferente. O samba hoje, mano, ele se tornou tão elitizado que nós temos aí as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas destoam um pouco do samba tipo de comunidade, certo? Professor, você pode dar um exemplo de como pode cair no Enem? Posso. Por exemplo, a história do samba, ela tem a ver com a parte da escravidão do Brasil. Tem. Só a ideia de você trazer os escravos angolanos para cá e eles trazerem consigo uma bagagem cultural mostra uma questão típica de Enem, pessoal. O Enem teve uma pergunta uma vez sobre uma música, eu não lembro exatamente a música, ele perguntou a música e mostrou se ela tinha influências africanas ou não. Tem, certo? A música ela tinha influências africanas. Por que ela tinha influência africana? Porque houve a trazida dessa população escrava para cá, eles chegaram para cá para trabalhar como escravos e traziam também a sua cultura. Eles não vinham para cá como robôs, ficavam aqui parados sem fazer nada. Eles tinham a cultura deles, eles tinham lundus, eles tinham as coisas, as danças típicas, as formas religiosas típicas, e isso tudo foi adaptado à cultura brasileira. Portanto, nós temos hoje o costume do Réveillon de colocar roupa branca, certo? É um costume africano, pessoal. Não é um costume nosso do cristianismo, por exemplo, colocar roupa branca em homenagem à paz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é nosso, não é nosso. Isso foi adaptado pra gente, certo? Esse ritmo dos escravos, como eu estava falando lá do Maranhão, do Pernambuco, a Bahia,
foi sendo trazido ao Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele foi aperfeiçoado, foi modificado e se tornou o sambinha. O sambinha de caixinha de fósforo, que a gente escuta hoje, que é um sambinha chique, mano, aquele sambinha ali, pessoal, já foi uma forma de resistência cultural. Ele é, até hoje, inclusive, uma forma de resistência cultural. Então, quando você vê a história do rap, se você for observar, o rap no Rio de Janeiro, boa parte dos rappers, né, eles usam o samba como influência. Só você vê, por exemplo, Marcelo D2. Eles observam muito a cultura do samba, a versatilidade de letras do samba, para poder construir, né, as músicas, construir os ritmos e tudo mais. O Marcelo D2, inclusive, é um exemplo perfeito, porque nas músicas ele é a batida perfeita, é o samba de raiz, são músicas que ele coloca pilotando o bonde da excursão, né? São músicas que ele coloca mostrando como a influência do samba foi forte na música carioca, é forte na cultura brasileira. É tanto que até no forró, nós tivemos uma época, nos anos 40 e 50, onde a música, o samba típico carioca, ele foi muito utilizado como base, né? Era o ritmozinho mais acelerado para poder a galera dançar. Isso é bacana para a gente pensar. Com o tempo, essa regiãozinha da Pequena África foi aprofundando o samba, foi divulgando o samba foi propagado nas rádios, e a rádio, por exemplo, na era Vargas, foi um exemplo clássico de mídia, onde você colocava a população para ter acesso às mídias, né? E essa mídia, claro, organizada e comandada pelo governo, ela colocava as músicas que você deveria ouvir. Então o samba foi uma das músicas, junto com o forró, por exemplo, Luiz Gonzaga, foi uma das músicas que as pessoas começaram a ter acesso, que mostrava a identidade brasileira, certo? Essas são as duas dicas que eu vou dar para vocês hoje. A história do samba, né, da trazida lá da Angola para cá com o semba, o ritmo da umbigada dos escravos e a desigualdade social. Não esquecer jamais. Coeficiente de Gini, o programa CAD Único, o programa Brasil Sem Miséria, certo? Os programas assistencialistas e a relação da desigualdade social do Brasil com a falta de acesso a serviços públicos e também a nossa questão do aumento da violência, que também está relacionado à desigualdade social no Brasil. Vamos para um momento de impulso para vocês agora. Saber os conteúdos é muito importante, pessoal, mas existe uma diferença básica entre o que você vai passar no seu vestibular, no seu Enem, e aquele que não vai. Não vai. Existe uma diferença clássica. Alguns de vocês vão passar, alguns não vão passar. Para saber esse momento de diferença, se você vai ou não, se você acha ou não que vai passar, eu digo o seguinte para você. Vamos fazer um acordo, certo? Vamos entrar aqui no acordo, um tratado, tá? Nós estamos entrando agora no projeto de sucesso. Daqui a alguns dias, você vai estar lá sentado, fazendo a sua provinha, e você vai lembrar exatamente dessas palavras, cara. O seu sucesso, bicho, só depende do seu estudo agora. Então, cuidado. Foco no que você precisa estudar. Estude seus conteúdos, resolva suas questões. Não perca seu tempinho precioso, seu tempinho raro, seu tempinho escasso com frivolidades, cara. É muito comum na hora do seu estudo, você está estudando aqui e do nada você... A música. Aí você fica estudando vendo besteira. Pelo amor de Deus, não faça isso, pessoal. Concentre os seus estudos. Haja, mas de forma profissional. Você é um futuro universitário. Detalhe, não sei vocês, mas eu sou o cara que mais bota fé em vocês pra caramba. Se você não coloca fé no que você faz, você não vai conseguir ter um bom resultado naquilo. Se nem você acredita no seu resultado final, porque você já sabe que não vai acontecer. No seu inconsciente você já sabe que aquilo ali não vai rolar. Então eu faço o seguinte, a partir de agora, tenha total concentração no que você vai fazer, total fé no que você vai fazer, porque eu tenho fé no que você está fazendo, e eu acredito bastante em você. Você aqui, ó, que tô olhando pra você aqui, ó, bem aqui, ó. Pronto, você. Você, cara, é o melhor no que você está fazendo, e você vai ser o melhor dentro da universidade. Eu tenho fé que eu ainda vou ver cada um de vocês aqui comemorando a aprovação. E eu tenho certeza que a gente vai estar juntos, feliz da vida, vendo a lista de resultados do Enem, a lista de notas do Enem, a lista de aprovados do Enem. Eu quero ver o nome de cada um de vocês aqui. Eu verei, eu vou cobrar esse sucesso. Nós estamos agora no Projeto Sucesso. Um beijo, bom sábado e até o nosso próximo ao vivo. Cheiro de...